próxima janela a ser analisada é a janela banco de horas. Como a aplicação já está aberta aqui, eu vou clicar nessa opção. Então nós temos aqui o ID do colaborador, a data do trabalho, a quantidade e a situação. Vou clicar em consultar. Aí, então tem aqui 3 bancos de horas para esse colaborador de número 1. Tá? Tem aqui, olha, no dia 15 de janeiro, 3 horas e 22 minutos. No dia 22, 1 hora e 15 minutos. E no dia 14, 56 minutos. Situação N. O que é essa situação N? Não utilizado. Tá? Então nós temos aqui um banco de horas não utilizado. Observe que eu não consigo incluir, alterar. Essa tela aqui é uma tela apenas de consulta. Tá certo? Esse banco de horas ele deve ser... esses registros devem ser inseridos nessa tabela de forma automática. Então na movimentação do sistema, aquelas horas extras, né, elas devem ser classificadas em algum momento como o banco de horas. Deve entrar aí no banco de horas do usuário, né, do funcionário, e ele vai utilizar esse banco de horas aí no momento oportuno, né? Então, para sair mais cedo, tá? Então essas horas que estão aqui no banco de horas, elas serão utilizadas para compensar aquele horário que o cara saiu mais cedo, ou que ele chegou atrasado, ou um dia que ele faltou, né? Digamos que no banco de horas tenha 12 horas, então ele falta um dia, daquelas 12 horas a gente utiliza 4, ou utiliza 8 no caso, né? Tá? Então essa janela aqui é apenas para consulta, né? Consulta de determinado colaborador, tá? Muito bem, vamos sair. Como é uma consulta simples, faz parte dessa tabela aqui, olha, ponto banco de horas. Realiza o controle do banco de horas do funcionário. ID do colaborador, data do trabalho, a quantidade e a situação, que é não utilizado, utilizado ou utilizado parcialmente, tá? Muito bem. Você já sabe que deve gerar o controle UVO lá no gerador. Adicionar o projeto do servidor e ao projeto do cliente e desenvolve a tela depois, né? A tela é bem simples, é até mais simples do que uma tela de cadastro padrão, né? Porque essa tela aqui, ela é apenas para consulta, né? Então ela é uma tela que herda de tela cadastro, normalmente, tá certo? No entanto, ela não vai ter aqui os métodos do inserir, do alterar, do salvar, do excluir. Esses métodos não existem, tá? Na realidade, você vai sobrescrever o método controla botões, que está na tela cadastro, e você vai deixar os botões inserir, alterar, excluir e salvar, você herda o que já vem de lá, e deixa esses botões aqui false, né? Deixa eles invisíveis aí para o usuário, tá? Logo no início, no Form Create, onde nós temos que dizer quem é o VO e o controller dessa tela, nós temos aqui em cima um to-do, né? Realize os procedimentos para exibir o nome do colaborador. É um exercício básico que você vai fazer rapidamente, né? Inclusive nesse mesmo módulo nós já temos uma janela que exibe o nome do colaborador. Então você vai dar uma olhadinha como é que está o VO desse cara, dessa outra janela, e vai realizar o mesmo procedimento para que apareça o nome do colaborador aqui no ponto, no banco de horas, tá? E dentro de grid para edits, nós temos um outro to-do. Aqui no momento que nós vamos mostrar a situação, que pode ser NUOP, não utilizado, utilizado e utilizado parcialmente, a pergunta é a seguinte: como é que nós vamos realizar o controle da utilização parcial do banco de horas, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, um dos registros tem 3 horas e 22 minutos. Aí o meu funcionário pede para sair com 2 horas de antecedência. Então eu quero dessas 3 horas e 22 minutos utilizar 2 horas. Ainda vai restar 1 hora e 22 minutos. E agora? Como é que eu vou fazer esse controle? Aqui vai ficar um P, mas cadê o restante, o que eu utilizei? Eu preciso ter uma tabela filha dessa daqui, ou eu tenho que colocar mais campos aqui para ir controlando essa utilização?
É isso que a gente vai discutir com esse to-do aqui, como é que a gente vai realizar o controle de utilização parcial do banco de horas, tá certo? E a gente também já discute em que momento é que nós vamos alocar esse banco de horas para os funcionários, né? Isso deve ser feito numa janela à parte. A discussão mais importante aqui é em relação à utilização parcial do banco de horas. Como é que a gente vai fazer esse controle, tá? Provavelmente o caminho correto é nós termos uma tabela filha para irmos colocando nessa tabela filha as horas que já foram utilizadas daquela hora pai, né? Até que nós consigamos zerar aquela hora ali de cima, tá? No caso a hora principal, que é essa daqui. Provavelmente essa é a solução, mas a gente vai discutir junto para chegar no melhor modelo.